Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia e esse é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram. E a gente sempre tem resenhas e indicações de filmes, livros e séries. E o vídeo de hoje é sobre um filme que lançou esse ano, mas acho que foi bem no iniciozinho do ano. E assim, ele foi muito bem comentado, mas eu demorei um pouquinho pra ver. Demorei, mas antes tarde do que nunca, não é isso mesmo? E por isso eu vou falar do filme Vivo ou Morto, um mistério Queen's Walt, que é daquela saga de Entre Facas e Segredos, que assim, são filmes de mistérios, um pouco vibe Agatha Christie, Sherlock Holmes, e esse é o terceiro filme, já assisti os dois anteriores, quando lançaram. E são filmes muito bons, são muito bem elaborados, a gente não tem apenas um mistério ali meio que solto, alguém se vai dessa vida, e aí alguém aparece e tenta desvendar, assim, de forma muito superficial. Eu ia dizer mal feita, mas eu acredito que superficial seria a palavra. Não, esses filmes, eles são muito mais elaborados. Tem toda uma dinâmica, tem a lista de suspeitos, mas nada é o que parece ser. Ele é bem esse estilo de Agatha Christie, que vai sempre te surpreender no final. Essa é meio que a missão desses filmes. E são excelentes caso você goste de mistério. E o filme que eu vim trazer hoje não é diferente. Neste filme a gente tem o quê? É um padre que ele acaba recebendo uma punição ali do bispo. E por conta disso, ele acaba indo para uma cidadezinha pacata ali do interior, uma cidadezinha pequena, onde ele até pensa nisso como uma certa promoção, porque ele vai ser vários padres, né? Vai ser de uma igreja que só tem apenas um padre, e ele vai ajudar esse padre. Então, assim, aparentemente é algo bom, mas acaba não se tornando, né? Esse padre, ele é muito diferente do que você pensa que seria um padre. Tem muitas falas deles que você faz refletir, mas isso é realmente comportamento de padre? Padre pode fazer isso, assim. Ele é um padre, mas a gente percebe algo estranho. O padre, nosso protagonista, que eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele, é Judge Duplessis, enfim, padre protagonista. Ele acaba indo ali ajudar, e o padre, que seria o chefe dele, né, seria o Jefferson Wicks, que é estrelado pelo Josh Brolin. E esse Jefferson Wicks, o padre Wicks, vamos falar assim, o padre Wicks seria o chefe, né, e o padre, só o padre, é o nosso protagonista. E aí o padre Wicks, ele é muito peculiar, ele é muito estranho, mas ele se apresenta ali, você vai, né, ser o padre aqui, vai me ajudar, né, mas as questões não são exatamente assim. Temos aqui uma espécie de meio que governanta, ela que faz tudo, ela é responsável por tudo, qualquer coisa você pode perguntar. Eu sempre ali tem algumas confissões entre eles, né, apesar que os católicos irem até o padre se confessar, os padres também se confessam. E aí ele acaba confessando algumas coisas ali pro padre, que fica um pouco estranho. Mas enfim, o foco da história é... A história é narrada na visão do padre. E chega um determinado momento em que o padre Wicks acaba se indo. E aí temos uma lista ali de suspeitos, porque esse padre, além de ele ter comportamentos estranhos, ele não é aquele padre bom e gentil que a gente está acostumado. Sempre que vai pessoas novas da congregação, ele pega aquela pessoa, descobre a vida dessa pessoa, e ele vai usar isso no culto dele. Mas assim, de uma forma de ataque, uma forma muito agressiva, que faz até que essas pessoas vão embora. Mas tem ali um grupo muito seleto de fiéis que continuam indo, e apesar dessa agressividade, eles têm um certo medo do padre, mas eles continuam indo. Então assim, a lista de suspeitos é muito grande. Mas o que aconteceu naquela noite foi um esquema muito maior. Porque temos esse pequeno grupo de fiéis que morrem de medo do padre, porque o padre sabe muito sobre eles e eles não têm vidas tão boazinhas como eles querem que seja. Temos o padre, né, nosso padre protagonista ali, esse ajudante, né, o padre ajudante. O assassinato ganhou cara de milagre. Que desde o primeiro momento ele é encarado como um suspeito, por quê?
um dia antes, tem um vídeo dele circulando onde ele ameaça esse padre, né? O padre Wicks. Ele ameaçou ele porque ele não gosta do jeito que ele tá conduzindo as coisas. Ele vê a forma como que ele conduz como errada e ele acredita que ele deve salvar a igreja e a palavra de Cristo do padre Wicks. Então, tem um vídeo que ele está ameaçando ele, no dia seguinte, né, acontece o que aconteceu. E a morte dele é aparentemente impossível. Como que é essa morte? Ele, depois de dar um sermão dele, ele entra numa salinha, como costume, para se acalmar um pouco, né, cansado. Enquanto isso, o padre ajudante continua ali a missa. E aí nisso ouvem um baque, encontram o corpo dele já caído, e ali uma faca nele, que tudo indica ser o nosso padre protagonista. Tudo indica isso por quê? Porque ele já foi visto com o adereço que tá nessa faca. Então, assim, esse adereço, a ameaça, tudo se junta e ele é o culpado óbvio. Mas aí, apesar disso tudo, temos finalmente, né, depois de grande parte do filme sendo explicando essa dinâmica dos padres, dos suspeitos, como tudo acontece depois de termos tudo isso, começa em si a investigação e aparece finalmente o nosso detetive Blank. E ele aparece assim de uma forma que ele tenta primeiro extrair ali um pouco de informações, e ele continua extraindo. Ele confia no padre, apesar de todo mundo dizer que ele é o culpado. Ele fala assim: olha, você se diz que é inocente, então você tem que ajudar a gente a descobrir quem é o culpado. Você estava aqui, você sabia como as coisas funcionavam, sobre como os fiéis funcionavam, como a igreja funcionava. Você foi o primeiro a ver ele, né? Você é a primeira testemunha ocular da situação. Então, assim, você precisa ajudar. E por mais que ele relute inicialmente, ele fala: não, mas esse não é o meu papel, eu sou um padre, eu não sou detetive. Ele acaba ali cedendo, ele vendo que precisa realmente descobrir quem é o verdadeiro culpado. O detetive Blank e eu vamos fazer algumas perguntas e vocês vão responder. Precisa limpar o seu nome, porque ele quer continuar sendo padre, ele ama ser padre. E isso acabaria, né, ali, de certo modo, com o trabalho dele, porque se ele for um assassino, né, apesar dele já ter ali um passado também um pouco sombrio, isso acabaria com o emprego dele. E isso é algo que abala muito ele. Mas aí, conforme a gente vai tendo ali, né, as reviravoltas, eles vão investigando, vão descobrindo um pouco mais, a sujeira debaixo do tapete começa a sair. Enfim, não irei entrar em muitos detalhes, porque eu sei que é um filme de mistério. E a ideia principal desses filmes é você ser surpreendido. Então, se eu começar a falar aqui tudo que vai acontecer, eu vou provavelmente citar pistas e aí, fim de história, né? Você vai acabar assistindo e não vai ter essa surpresa que é o principal desse filme. Então, assim, as minhas considerações desse filme são muito boas. É um filme de mais de 2 horas. E a primeira hora do filme, ela é um pouco mais parada. Assim, não é entediante, eu não diria que ela é entediante. Só que ela é muito mais introdução. Porque a gente tem esse padre chegando na cidade, esse padre conhecendo o padre Wicks, a gente descobrindo um pouco mais sobre o padre Wicks. E aí algumas pistas vão sendo soltas durante o filme. Então é um filme que você precisa prestar muita atenção. Temos o padre apresentando ele aos fiéis, o padre conhecendo os fiéis, né? Tentando ver como as coisas funcionavam, percebendo que as coisas não eram como devia. Então, assim, é muito mais introdutório essa primeira... Não exatamente a primeira hora inteira, mas grande parte dessa primeira hora é muito mais introdutório em relação a tudo que você precisa saber para, de fato, o mistério começar a desenrolar, para que você, junto com o padre e o Blank, possa conseguir ali ir, né, descobrindo mais a história do filme e descobrindo o que realmente aconteceu. E o Blank, eu acho, assim, um detetive, assim, fenomenal. Por quê? Ele saca tudo muito rápido. Ele junta ali as peças do quebra-cabeça, ele fala, né, eu preciso das peças do quebra-cabeça para que eu possa juntá-las. E aí ele vai descobrindo tudo, e ele junta tudo muito bem. Entretanto, ele parece mais um detetive um pouco comandante de fantoche, sabe? Que ele vai ficar ali puxando as cordinhas. Por quê? Porque ele quer que as coisas se desenrolem de um determinado jeito. E ele vai meio que jogando ali umas pistas, algumas coisinhas,
para que o padre, nosso padre protagonista, possa conseguir desvendar tudo, né? E a história, assim, e não apenas o padre, mas também a gente, que o telespectador que estaria assistindo aquele filme consiga ir juntando as pecinhas, descobrindo as pistas que ele vai ali tentando adicionar à história, e que você também possa ser o detetive do filme. Isso é muito interessante, é uma experiência muito legal que o filme tenta trazer pra gente, que é fã de mistério. Então, a gente tem esse detetive, mas ele não é um detetive que ele vai solucionar tudo. Ele vai sim solucionar, mas ele vai tentar deixar que o outro também solucione. Isso é muito interessante de se ver nos filmes. E, além disso tudo, o final, então eu falei, é um filme, todo filme de mistério é assim, mas esse tipo de filme da saga ali, Entre Facas e Segredos, precisa muita atenção, porque muitas pistas vão sendo soltadas durante o filme, e de forma, assim, muito sutil, que você não percebe. Às vezes um olhar mais atento até percebe. Eu confesso que eu percebi. Mas eles vão soltando ali conforme as coisas vão sendo contadas. E tudo do filme é muito importante para você descobrir o final. Cada detalhe é muito importante, então você tem que estar focado em assistir o filme. Vocês têm que estar muito focado em assistir a história e em prestar atenção aos detalhes. Prestar atenção aos detalhes é, assim, fundamental. Entender esse caso, temos que olhar para o mito que estava sendo construído. E principalmente no final, ali, quando muitas coisas começam a ser resolvidas, ainda não um mistério total, né, mas pequenas partes dos mistérios começam a serem desvendados, você precisa estar com foco, assim, absoluto, porque senão você não vai conseguir acompanhar. São muitas informações sendo soltas ali naqueles momentos finais, ali naquela meia hora finais. E precisa de atenção, porque é um filme repleto de reviravoltas no final. E assim, eu amo o mistério, eu tô muito acostumada com esses filmes de mistério, e Entre Faca e Segredos consegue sempre me surpreender no final. Eu consigo perceber as pistas, eu consegui, né, no caso até, desvendar uma parte da história, alguma coisa eu pensei, olha, eu acho que isso pode acontecer, acho que isso pode acontecer. E realmente aconteceram, mas não da forma como eu previa. Porque é um filme que vai te surpreender. Ele conseguiu me surpreender. Quando todo o final ali foi realmente revelado, todo o mistério da Sexta-feira Santa, que é o dia em que tudo aconteceu, quando aquele dia é desvendado, quando volta tudo e conta, eu fiquei, nossa, me surpreendeu. É um filme impactante. E não apenas isso, ele acaba indo para outra opinião aqui, né? É um filme que fala até um pouco sobre religião, porque a gente tem o padre, né? O nosso protagonista totalmente devoto, e a gente tem o detetive Blank, que ele é muito pé no chão, e ele até chega em falar alguns momentos, né? E eu vejo as coisas pela lógica, pela razão, então a gente tem... Não é, assim, tão relevante, não sei se eu diria relevante, mas não é o plano principal de toda a trama, claro, não é questão de religião, mas está ali, está sendo mencionada essa situação. E é interessante ver como eles conseguiram trazer essa questão de religião de forma tão sutil. E isso, assim, é um filme extraordinário, sem sombras de dúvida. O primeiro filme de Entre Facas e Segredos foi muito bom. O segundo também, o terceiro, eu sinto que está cada vez melhorando mais. Espero que seja ali uma saga que continue, porque são filmes incríveis, mistérios maravilhosamente bem escritos, bem desenvolvidos, que sim, vai te surpreender. Enfim, espero não ter revelado muitos spoilers em relação ao filme. A minha famosa colinha, né? Acho que eu mencionei tudo que eu queria. Esse mistério é fascinante, então só assistam. Se você é fã de mistério, assista. Se você não é, mas quer assistir algo novo, também assista, assim, só assista. É muito bom e vale muito a pena. Então, temos, assim, só assistam. Acho que não tem muito mais a mencionar, porque senão eu vou acabar soltando algum spoiler do filme, e eu não quero estragar essa experiência pra você, porque a minha experiência vendo foi incrível. E eu não quero estragar isso pra você. Quero que você veja esse vídeo e corra lá assistir, abra sua Netflix, corra assistir esse filme, porque vale muito, mas muito a pena.
Quem quer ir primeiro? Então, o vídeo de hoje é isso. Vamos lá desvendar mais um mistério. E por hoje é só. Ficamos por aqui. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma postagem nova. Além disso também, já conhece a gente lá no Instagram? Não? Então o que você está fazendo aí? Aproveita, depois de se inscrever aqui, dá uma olhada nos vídeos antigos, vai lá no Instagram, que o link está aqui na descrição. E lá sim, já temos há tantos anos que tenho certeza absoluta que um dos títulos que estará lá, tanto de livros, filmes e séries, irá lhe te cativar e você vai pensar, por que eu não conheci esse título antes? E vai me agradecer, porque eu fui lá, vi antes, fiz o conteúdo e te convenci a assistir ou a ler. Então aproveita e depois vai lá no Instagram. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!